tô estreando hoje aqui meu GTV e eu vim falar um pouquinho com vocês sobre relação terapêutica e uma série que eu assisti recentemente na Netflix, que ela se chama Oito em Istambul. É um drama turco que vai trazer a história de alguns personagens que vivem em Istambul. E dentre esses personagens, né, a gente vai ter ali uma figura que é muito importante, que é a Meryem, que ela é uma moça muçulmana, de origem humilde, e que ali, pra gente entender um pouquinho sobre o contexto familiar dela, ela vive com um irmão, que se chama Yasin, e com uma cunhada, que é a Ruye. Né? A Rui ela vai ter uma importância também interessante na série, uma vez que ela sofre com uma depressão muito profunda. E na temporada a gente vai ver ali um pouco da história dela, de um conflito que ela viveu, né? Um trauma que ela viveu na infância. Então, a série ela vai navegar um pouco sobre esses contextos psicológicos dos personagens e a gente vai ter ali um pouco dessa família e as repercussões desse trauma que a Rui viveu ali no contexto familiar e que vai ser bem interessante a gente acompanhar, entender de onde ele veio e ver também ali no final da temporada uma espécie de resolução para aquele conflito dela. Então, a gente tem ali a Meryem como essa personagem que cuida do irmão, cuida da cunhada, cuida dos filhos do casal, e ela também tem a função de prover a casa, né? Ela trabalha na casa do Sinan, que é outra personagem que vai ter uma importância na história por conta dos sentimentos que ele suscita na Meryem. E sentimentos esses que não são conscientizados por ela, mas ao decorrer da série a gente vai conseguir ter mais acesso a esses sentimentos por conta da terapia pessoal que a Meryem ela vai realizar. Mas agora, adentrando aqui no contexto da busca por terapia, a Meryem ela começou a ter alguns desmaios em situações específicas, que eu não vou adentrar aqui também para não trazer muitos spoilers, mas que ela começa a ter desmaios, né? Então esses desmaios eles acabam gerando angústia para ela, procura médico, ela faz alguns exames, mas que a medicina não consegue explicar, ou seja, não tem uma causa biológica específica. Então ela é encaminhada para a psiquiatra e para a psicoterapeuta Peri. A Peri, ela diagnostica a Meryem com um transtorno conversivo. Esse transtorno conversivo ele vai estar ali no CID-10 como transtorno dissociativo de conversão. Então, ela vai trazer ali que aquele sintoma que a Meryem começa a apresentar, que são os desmaios, vai ser uma representação simbólica de um conflito inconsciente. A paciente tem dificuldade de ter contato, de ter acesso, então o corpo ele vai tentar expressá-lo, né, de outros modos. Embora esse diagnóstico, a formação do sintoma na Meryem seja bem interessante, um tema que eu quero trazer aqui nesse vídeo é falar um pouquinho sobre a relação delas duas, tanto da Peri, da terapeuta, como da Meryem, que é a paciente. E a série ela não vai trazer essa relação, as sessões delas, como exemplo de boa terapia ou de bom relacionamento entre paciente e terapeuta, mas pelo contrário, vai trazer ali algumas falhas e principalmente os sentimentos que a paciente desperta na Peri, né? Sentimento de desconforto que a gente consegue observar até mesmo nas cenas que trazem um pouquinho da sessão. Na psicologia, a gente vai conhecer esses sentimentos que o paciente desperta no terapeuta como contra-transferência. E que pra gente conseguir entender esse sentimento de desconforto que a Meryem ela provoca na Peri, a gente precisa ir um pouquinho na história dessa terapeuta. A Peri, ela nasceu na Turquia, mas tanto ela quanto a sua família, elas não sofrem influências da religião que é predominante no país. Então, desde cedo, a Peri, ela via, né, seus pais tendo uma postura de superioridade em relação às pessoas da religião muçulmana. Eles acreditavam que a religião e a cultura era arcaica, enfim, eles tinham uma série de preconceitos em relação a essa tradição, a cultura. Em alguns momentos ela traz até como específico as mulheres que usam véu, e que a mãe dela, desde cedo, nutria uma raiva contra essas mulheres, onde ela tinha um sentimento de superioridade em relação a elas, ao mesmo tempo que nutria uma raiva, né? Um sentimento de raiva por eles serem a maioria dentro do país. Então a gente vai perceber ali na série que todo esse contexto de criação dela, a relação que a mãe dela tinha com essas mulheres, fez com que a Peri também tivesse esse tipo de relação, né? Dela com as mulheres muçulmanas e até com suas próprias pacientes. Nada de fingir ser outra pessoa, de fingir ter sentimentos que eu não tenho.
Devido a essa dificuldade em atender a paciente, a Peri ela vai procurar sua supervisora, que é a Gubi, outra personagem bem importante para a série. E ela vai tentar trabalhar, né, esse sentimento que ela tem de superioridade, essa raiva, esse desconforto que a paciente causa nela. E vai ser bem bacana a gente ver ali a Peri em duas posições. Inicialmente ela enquanto terapeuta, tentando acessar a paciente, que é a Marianne, tentando entrar em alguns assuntos e a paciente evitando, trazendo ali os mecanismos de defesa dela, mecanismos de evitação. Em outro momento, a gente vê ali a Peri na posição de escutada. A gente vai ter a supervisora Gubi, que tem uma função ali de orientar os casos, mas também tem uma função de escutar, como uma espécie de terapeuta também. E a gente vai ver a Gubi tentando entrar nesses conflitos, tentando entrar nesses sentimentos, nessa raiva que ela tem da paciente. E a gente vê também a Peri tentando evitar, né? Evitando, usando os mecanismos dela de defesa. E vai ser bem bacana a gente perceber ali na série essa desmistificação do terapeuta como alguém sem falhas, como alguém superior, alguém já bem elevado, mas pelo contrário, né? Todos os terapeutas têm suas questões e precisam trabalhá-las, né? Para que essas questões não influenciem de modo negativo no andamento das sessões. Nós vamos ver ali na série que os sentimentos contra-transferenciais da Peri vão estar afetando de algum modo os encontros dela com a Marianne, até porque a relação terapêutica ela é essencial para o andamento, para o sucesso da terapia, do trabalho dela juntas. Mas a gente tem que estar consciente de que os pacientes, né, eles vão nos afetar, eles vão trazer alguns sentimentos, vão abrir algumas questões nossas, mas que a gente precisa estar consciente de quais são esses sentimentos que são despertos para que a gente possa trabalhá-los. E é por isso que a série traz, né, a supervisão, e aqui eu enfatizo a terapia e a supervisão como essenciais para o terapeuta, né, principalmente para aqueles que estão iniciando nessa carreira. Realmente boa nisso. Como assim? Manipulando a conversa para falar das coisas que você quer sem que as pessoas percebam. Você não estudou por 6 anos por nada. Reconhecer e acolher nossa própria vulnerabilidade faz com que a gente esteja aberto por um encontro genuíno. A Peri fala em alguns momentos que tem uma dificuldade de ter empatia pela Marianne, e talvez essa dificuldade resida aí, nessas questões abertas e mal elaboradas da terapeuta. A psicóloga Lilia Frazão, ela traz em uma de suas palestras que é reconhecendo o nosso sofrimento, que a gente vai estar aberto para reconhecer e acolher o sofrimento do outro. A série traz a cultura e a religião como uma demanda para a terapeuta, mas a gente pode ampliar para inúmeras outras questões que vão chegar para a gente no consultório, na comunidade, nos dispositivos. A escuta do outro, ela vai exigir necessariamente uma escuta pessoal. Eu trouxe aqui o tema da relação terapêutica, mas porque foi o que mais me chamou a atenção. Só que a gente pode ver outros e trabalhar inúmeros outros temas com essa série, como, por exemplo, repressão, criação de sintoma, mecanismos de defesa, desigualdade de gêneros, tabu. Enfim, muitas questões que a gente pode estar analisando. Não tive como trabalhar todos os temas aqui, nem como falar de todos os personagens, mas fica aí o convite para vocês. Um abraço e até a próxima.